Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra: honre o Senhor. Antes da gente continuar o texto aqui, você pode virar para o seu irmão aí com autoridade e falar para o seu irmão assim: meu irmão, honre o Senhor. Pode falar isso para ele? Mas com autoridade, fala: honre o Senhor. Honre a Deus. Fala para o irmão do outro lado agora. Isso. Para o irmão de trás. O irmão da frente. O irmão que está pendurado agora no teto. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. E eu peço que em mais essa noite o Senhor ministre aos nossos corações, nos ajude a guardar, a entender, a reter a palavra, a entendê-la, Pai, a guardá-la no coração, a viver esses princípios, para que a gente desfrute da vida abundante que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos pessoas extremamente frutíferas. O Senhor tem isso para cada um aqui, Pai. O Senhor tem isso para cada vida aqui, que sejamos frutíferos, que venhamos viver uma vida abundante. Nos ajuda então a entender, a compreender, Pai, toda cegueira, toda surdez, tudo aquilo que vem para atrapalhar, embaraçar, Pai, que não prevaleça agora, toda ação do inimigo que vem para roubar a palavra no nosso coração, Pai, que não prevaleça. Senhor, nos ajuda agora a colocar a nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua palavra, a não se distrair, a não ficar preocupado com o dia de amanhã, Pai, mas nos ajuda a colocar o coração e a mente agora no que nós vamos ouvir, para que venha surtir efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Amados, a palavra que eu quero ministrar hoje no seu coração, ela acabou já se tornando uma tradição na nossa igreja local, ministrar ela no final do ano. E ela é uma palavra que ela pode ser ministrada em qualquer época do ano. Porém, o objetivo de eu ministrar nesse tempo, o objetivo de eu ministrar perto do finalzinho do ano, no final do ano, aliás, perto do começo de um novo ano, é para que a gente possa começar um novo ano, queridos, dando honra a Deus. Colocando Deus, queridos, no devido lugar que Ele deve ter nas nossas vidas, no nosso coração. Esse é o objetivo. Amém? Essa palavra que eu vou ministrar, ela fala algo que inclui os nossos bens, as nossas posses, os nossos recursos. Porém, o propósito dela, preste atenção, o propósito dela não é levar a igreja a arrecadar mais dinheiro, que é bom. Se a igreja arrecadar, glória a Deus, tem tantas necessidades, como é bom quando a igreja arrecada. Mas não é esse o propósito de eu ministrar essa palavra no seu coração. Levar a igreja a arrecadar mais dinheiro, né? Ou ensinar você, queridos, fazer algum tipo de troca, algum tipo de barganha com Deus. Não é esse o propósito também. Mas sim nos ensinar uma lei espiritual que, quando entendida, quando nós entendemos essa lei e praticamos ela de maneira correta, ela expressa honra a Deus. Ela expressa a honra ao nosso Deus. Consequentemente, ela nos abençoa e nos faz canais de bênção na vida de outras pessoas. E eu posso dizer, queridos, e costumo sempre dizer isso, eu posso dizer que eu ministro essa palavra com alegria e com autoridade, porque desde quando eu aprendi essa palavra, essa é uma das palavras que eu aprendi, desceu ao coração, eu tenho colocado em prática na minha vida e eu tenho visto resultados. Então eu posso dizer que eu ministro com alegria e ministro com autoridade. Não é como alguém só de que ouviu falar, mas como alguém que aprendeu, realmente está no meu coração e eu tenho vivido essa palavra, queridos. E mais especificamente até, queridos, eu aprendi sobre essa palavra de maneira mais detalhada quando eu li um livro do pastor Luciano Subirá, um livro que chama Honrando ao Senhor com os Nossos Bens. Eu indico esse livro para vocês, se vocês não leram. Eu me lembro que, em um determinado tempo, foi eu e o pastor Paulo, se eu não me engano, acho que foi só nós dois, né, pastor? Nós demos um seminário aqui, baseado nesse livro também.
honrando ao Senhor com os nossos bens, do pastor Luciano Subirá, né? E eu tenho colocado isso em prática na minha vida, queridos, e eu posso dizer que eu tenho visto resultados, e eu tenho ensinado e tenho encorajado outras pessoas, meus discípulos, a praticar essa lei espiritual, ok? Eu quero que você guarde isso, é uma lei espiritual. E a palavra que eu quero ministrar ao seu coração, que está nesse texto de Provérbios 3, 9 e 10, fala sobre a lei das primícias, ok? A lei das primícias. Pastor, o que são primícias? O que são primícias que nós lemos desse texto aí? Honre ao Senhor com todos os seus bens, com as primícias, ou primeiros frutos de toda a sua renda. E aí o versículo 10 diz, né? Seus celeiros se encharão fartamente, seus barris transbordarão de vinho. Mas o que são primícias, pastor? O significado de primícias, queridos, é primeiros frutos, primeiras produções, os primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, etc. Ou seja, é a primeira parte de algo. Primícias, queridos, é você dar prioridade, é você dar primazia. Isso são primícias, ok? Agora, a segunda coisa que eu quero ministrar ao seu coração é dar primícias, conforme nós vemos desse texto, dar primícias é honrar a Deus. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, queridos, é dar honra a Ele, é fazer distinção, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa nas nossas vidas. Amém, queridos? E Deus não é uma sugestão. Deus, Ele requer o primeiro lugar. Ele quer que nós o coloquemos como primeiro nas nossas vidas. E isso não, mais uma vez, isso não é uma sugestão dada por Deus. Deus requer o primeiro lugar no nosso coração. Ok, queridos? Ele requer isso. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de uma oferta de primícias, estou falando só de bens. Esse texto especificamente está falando, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias, ou os primeiros frutos de toda a sua renda. Mas dar primícias não está limitado só a uma oferta, a algo financeiro, dinheiro, não está ligado só a isso. Mas também inclui, nesse texto especificamente, está falando para que honremos o Senhor com os nossos bens, com os primeiros recursos de toda a nossa renda. Essa é uma forma de honrarmos a Deus. Mas tem outras formas que a Bíblia fala também. A Bíblia fala sobre honrarmos ao Senhor com os nossos lábios. Amém? Contrapartida, a Bíblia fala que tem pessoas que honram com os lábios, mas o coração está distante. Mas é uma forma de honrar ao Senhor também quando nós honramos com os nossos lábios. Vou pedir para me acompanhar no texto, Fer, os textos que eu for falando, só para eu que eu estou fazendo menção aqui para a gente ir vendo. Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. Marcos 12, 28 ao 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Mas esse é um texto onde fala, queridos, que acaba nos falando também sobre primícias. Primícias é você dar o lugar devido a Deus. O lugar de Deus é acima de tudo, acima de todos. Amar a Deus acima de todos, do seu pai, da sua mãe, irmãos, irmãs. Colocar Deus na sua vida, no seu coração, acima de
tudo. Isso é dar honra, expressar honra a Deus, isso é dar primícias. Um outro texto, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então aqui também é um texto que nos fala sobre primícias. Coloquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui, se você for ver o contexto aí, está falando sobre necessidades. Não fique preocupado com o que comer, com o que vestir, né, com o dia de amanhã. Não fica preocupado com todas essas coisas. Os pagãos, os que não conhecem a Deus, que não tiveram ainda o encontro com Deus, essas pessoas que ficam preocupadas. Vocês que me conhecem, filhos, vocês não. Por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? O que você vai comer, o que você vai vestir, como é que você vai fazer, como é que você vai pagar? Por que você está preocupado? Né? Aí ele até fala, olha as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam, elas não estão preocupadas com nada disso. E o Pai Celeste cuida delas. Vocês não valem muito mais que elas, por que vocês estão preocupados? Aí o que ele fala é, coloque o reino de Deus em primeiro na sua vida. E essas coisas eu vou acrescentar, eu vou cuidar. Não vai faltar, filho, não vai faltar. Amém? Mas esse texto ele fala, coloque o reino em primeiro, coloque Deus em primeiro. Amém, queridos? Isso fala sobre primícias. Em especial nesse texto de Provérbios 3,9, queridos, o texto diz assim, Provérbios 3,9, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E aí no versículo 10, diz, seus celeiros se encherão fartamente, os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, aqui eu quero dizer para você, tem muita gente, pregadores, né, pessoas que ministram a palavra, que falam, olha só, se você honrar a Deus, olha só o resultado, né? Você vai ser abençoado, seus celeiros vão se encher fartamente, vai ter provisão em abundância, os barris vão transbordar. Tem uma promessa de abundância, é verdade? É verdade. Só que eu quero trazer algo para você aqui, para que você não confunda. Quando a gente entrega primícias ao Senhor, o propósito não é entregar primícia para que a gente receba com abundância, Claudinei. Para que a gente venha ter os celeiros fartos. Quem não quer é bênção. Mas o propósito é honrar a Deus. Honre ao Senhor com as suas primícias. E aí, a consequência é, os celeiros vão se encher, né? Os barris vão transbordar de vinho, mas eu quero que você não confunda propósito com consequência. O propósito de entregar primícias ao nosso Senhor é expressar honra a Ele. Honre a Deus, honre com as suas palavras, honre com os seus bens, honre com as suas finanças, honre com as suas primícias, com os primeiros frutos, com as primeiras horas, com os primeiros instantes, com aquilo que você tem de melhor. Pegue e expresse honra ao seu Senhor, ao seu Pai, expresse honra a Ele. O propósito, queridos, desse texto, mais uma vez, é dar honra a Deus. A consequência, quando nós honramos a Deus, queridos, celeiros cheios, barris transbordando, provisão em abundância, essa é a consequência. Por que eu estou enfatizando isso aqui, queridos? Porque, como eu disse aqui no começo, eu não estou trazendo uma palavra aqui para ensinar você a fazer uma troca com Deus, porque senão a gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E Deus quer que nós façamos a coisa certa com a motivação certa. E a motivação de entregar primícias a Deus é expressar honra ao nosso Deus. A consequência disso é ser honrado por Ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, aquele texto que Deus diz assim, honrarei aqueles que me honram. Quem honra a Deus, queridos, eu quero dizer isso para você, que isso desça no seu coração. Meu amado, quem honra a Deus, pode esperar que Deus vai te honrar. Quem honra a Deus, pode esperar que Deus vai te honrar, porque é promessa dele. Amém? Guarda isso no seu coração. Assim a gente não pode confundir, queridos, propósito com consequência. Pois senão a gente faz, como eu disse, faz a coisa certa com a motivação errada. Né? Muitas pessoas podem até entregar primícias, as primícias da sua renda, com o propósito de receber mais de Deus. Porém, esta é a consequência, não é o propósito. Porém, as primícias da nossa renda, queridos, como eu disse, não é a única forma da gente honrar. A Bíblia fala sobre outras formas de honrarmos a Deus. Mateus 15, 8. Aquele texto que eu citei aqui, 15:8, projeta para mim, Fer. Mateus capítulo 15,
O versículo 8. Este povo me, olha novamente falando sobre honra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não significa que a gente não tem que honrar com os lábios. Honre com os lábios, queridos. Expresse com os seus lábios honra a Deus, mas que o seu coração, os seus lábios venham expressar o que está aqui, ó. Porque é possível a gente falar só de boca para fora, mas não ter no coração. Mas que a gente venha honrar o Senhor de todas as formas. Ok, queridos? Podemos honrar a Deus com as primícias. Outra coisa, nós podemos honrar a Deus, queridos, com as primícias do nosso tempo. Consagrando a Deus, queridos, a Ele, as primeiras horas do nosso dia, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do ano, como o pastor tem falado aqui, enfatizado, batido na tecla. Queridos, vamos passar junto a virada, vamos passar junto. Com isso eu não estou dizendo para que você deixe a família, mas que a gente crie essa cultura, a gente arraste, traga a família, traga os amigos, né? Ou priorize até o Natal, tem essas duas épocas especiais que a gente se reúne muito com a família, mas eu quero que a gente crie essa cultura de como família de Deus, até a nossa própria família ver, queridos, isso nas nossas vidas, que a gente não abre mão de, no primeiro dia do ano, a gente começar os primeiros instantes expressando honra a Ele. Expressando honra, dizendo, Senhor, minha família é importante, meus pais, meus avós, eu amo e eu devo cuidar, mas o Senhor, eu estou aqui para dizer, o Senhor é o primeiro na minha vida, o Senhor é meu tudo, sem o Senhor eu não posso nada, eu não faço nada, eu te amo, eu amo a tua palavra, eu amo o Senhor, e o Senhor é o meu tudo. Amém, amados? E primícias, nós podemos entregar primícias, como eu disse aqui, do nosso tempo. Quando você acorda de manhã, né, aqui, deixa eu dizer para você, às vezes eu acabo errando muito nisso, então estou falando aqui para a gente já ir corrigindo junto. Às vezes a gente acordar de manhã, queridos, às vezes a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o celular e vai olhar o celular, né? Vai olhar alguma coisa do WhatsApp, vai olhar algumas coisas. Queridos, que a gente crie uma cultura, a gente acordar de manhã, quando a gente abrir os olhos, a primeira coisa que a gente vem fazer, queridos, é render graças a Deus, né? É você chegar e já se ajoelhar, tira um tempo de oração, tira um tempo de leitura da palavra, tira um tempo na presença de Deus, sabe? Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como muita luta que às vezes você tem passado vai mudar. Você sabe, amados, às vezes tem muitas pessoas que vêm se queixando de lutas, de batalhas, de coisas, de tantas coisas que tem enfrentado, mas às vezes você pega você perguntar algo simples para ela, simples, e às vezes você vê o porquê que está assim. Às vezes a pessoa, pastor, estou enfrentando isso, enfrentando aquilo e aquilo outro e tal, e tal, e tal. Se você perguntar, querido, como é que está a sua vida com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Só isso, simples. Você tem lido a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora? Você tem o seu tempo de oração? Não, pastor, que não sei o quê, que aquilo, que aquilo outro, né? Se não tem isso, se não tem o básico, queridos, sabe, nós precisamos ter isso. A primeira coisa, tenha a sua vida com Deus diária. Levante de manhã, tenha tempo de oração, tenha tempo de leitura da palavra, tenha um tempo de adorar o Senhor. Faça isso todos os dias e cresça nisso diariamente. Eu tenho certeza, não tem luta que venha que você não vai enfrentar, que você não vai passar. Vai vir lutas? Vai, a palavra diz que viriam lutas. A grande diferença é se você estiver firmado no Senhor, se alimentando do Senhor, né? Se você estiver se enchendo do Senhor todos os dias, se o Senhor estiver sendo primazia na sua vida, você vai passar de maneira diferente. Você vai passar e você vai dar glória a Deus, você vai passar e você vai ter alegria, você vai passar e você vai ter paz. Agora, muitas vezes, queridos, a gente está constantemente enchendo o coração de lixo. Começa amanhã enchendo o coração de lixo, ouvindo notícias, enche o coração de lixo, enche tantas coisas, vendo, ouvindo tanto lixo, e depois a gente quer ser cristão que está feliz, que está saudável, que está cheio de fé. Aí não entende por que não está assim, porque o que é que a gente está enchendo o nosso coração? Agora, se a gente dá primazia para Deus, queridos, é simples, é algo tão simples, isso aqui é para novo convertido. Se todos os dias nós tivermos vida com Deus e crescemos nisso, pode ter certeza a sua vida vai ser transformada. Pode parecer bobagem, mas hoje a gente está precisando ministrar isso para crentes antigos de igreja.
A gente está precisando falar do beabá da fé para crentes antigos da igreja, porque estão na igreja há muitos anos, mas vivem depressivos, não é feliz, não tem paz, não tem alegria, e a culpa não é das pessoas, a culpa não é das circunstâncias, a culpa não é do governo, a culpa não é nada disso. A culpa, queridos, é porque nós não estamos num relacionamento com Deus de intimidade, de mais profundo. Você recebe isso, queridos? Recebe isso na sua vida em nome de Jesus. Terceiro lugar, queridos, eu quero falar propriamente da lei das primícias. Falei aqui o que são primícias, dar primícias é honrar a Deus. Terceiro lugar, eu quero falar da lei das primícias. Ao contrário, querido, do que muitas pessoas pensam, primícias não é algo restrito ao Velho Testamento. Tem muita gente que acha que quando fala de primícias, pastor, esse negócio de primícias é coisa que está lá no Velho Testamento. É oferta que tinha, que foi determinado na lei, né, que Moisés determinou. Não, não é, queridos. Primícias vem antes mesmo de Moisés, antes mesmo de ser colocado lá na lei por Moisés, já tinha oferta de primícias. A primeira oferta de primícias que nós vemos está lá em Gênesis, de Caim e Abel, lembra disso? Diz que os dois vieram trazer uma oferta ao Senhor, Caim e Abel. Diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim, não se agradou de Caim e não se agradou da sua oferta. Agora, por quê? Você pode me dizer, queridos? Por que não se agradou da oferta de Caim? Quem pode me dizer, queridos? Por que ele não se agradou? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Os dois levaram ofertas, mas se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta de outro. Quando você pega para ver o contexto lá, eu não vou ler, mas depois você pode ir lá ler em Gênesis capítulo 4, leia todo o capítulo 4. Mas diz o texto, queridos, que Abel trouxe das partes gordas, das primeiras crias. As primeiras crias, Abel, ele cuidava do rebanho. Então, do que ele tinha, do que ele trabalhava, ele trouxe das primeiras crias a melhor parte e ofereceu ao Senhor. Então, ele trouxe uma oferta de primícias, algo que expressava a honra a Deus. Ele não esperou, né, ele não comeu ali do seu rebanho, ele não fez tantas coisas que tinha que fazer, depois ofereceu uma oferta. Não, as primeiras crias, a melhor parte ele já pegou e falou, isso aqui é do Senhor. Entregou para Deus. O primeiro, aquela oferta, ela dizia algo, queridos. A oferta de Abel expressava algo. A oferta de Abel, em Hebreus fala isso, a oferta fala. A nossa oferta fala, queridos. A oferta de Abel dizia assim, Senhor, o Senhor é primeiro na minha vida. O Senhor é meu tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor, vem do Senhor. Por isso o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. O Senhor merece o melhor. E eu te entrego aqui a melhor parte e da primeira parte. A oferta de Abel expressava a honra. Agora, quando você vai ver a oferta de Caim, diz que Caim, ao fim de uns tempos, não se sabe, não tem a definição certa no original, o que quer dizer, mas o que se sabe ao certo é que não foi logo no início, foi no final de uns tempos. Se foi semanas, meses, dias, não sabe. Mas Caim, ao final de um tempo, trouxe uma oferta. E fala que uma oferta, não foi a melhor oferta. Ele era agricultor, não foi os primeiros frutos. Não, ao final de um tempo ele foi lá e levou uma oferta ao Senhor. A oferta de Caim falava também. E a oferta de Caim falava assim, o Senhor não é o primeiro na minha vida. Eu até trago uma oferta, mas ao fim de uns tempos trouxe uma oferta, e não foi uma oferta, a melhor oferta, os primeiros frutos, os melhores frutos, não foi esse tipo de oferta. E é interessante, eu quero que você preste atenção, queridos, que Deus não se agradou de Caim e não se agradou da sua oferta. E o texto, quando a gente lê, tudo nos mostra que Caim sabia o que era certo a fazer. Porque Deus fala assim para Caim, Caim, por que o seu rosto aí se transtornou? Por que você fechou a cara? Por que você está transtornado? Se você fizer o certo, fizer bem, não é certo que você vai ser aceito? Disse para Caim. Agora, se fizeres mal, cuidado, o pecado está à porta, quer te dominar. Ou seja, tudo indica que Caim sabia o que era certo a fazer. Deus não fez algo que Caim não sabia. Deus fala, se você fizer certo, você vai ser aceito. Agora, se você não fizer, cuidado, o pecado quer te dominar.
Então ele sabia que Deus tinha que ser colocado em primeiro lugar, queridos. Mas a oferta dele não expressou honra. Queridos, e isso continua até o dia de hoje. Por isso que eu estou falando aqui, essa palavra é sobre a lei das primícias. Não estou falando de uma oferta, que era coisa do Velho Testamento. Eu estou falando de uma lei espiritual. Essa lei, ela continua. Ela foi no Velho Testamento, ela continua aqui no Novo Testamento. Eu li alguns textos para vocês, depois eu vou ler outros textos. O Senhor continua requerendo primícias. Ele continua requerendo o primeiro lugar no nosso coração. O primeiro lugar nas nossas vidas, e Ele não negocia isso. Amém? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ame o Senhor de todo o seu coração, acima do pai, da mãe, dos irmãos. Ele continua requerendo primícias. Primícias com os lábios, primícias com os nossos bens. Quando a gente faz isso, queridos, hoje continua assim. Quando você recebe o seu salário, recebe um bem, recebe uma herança, recebe qualquer coisa, quando você pega aquilo nas suas mãos, e aí você paga a conta, você gasta, você passeia, você faz tudo que você vai fazer, aí sobrou um dinheirinho, você vai lá, vou ofertar na igreja. Você está dando uma oferta. Às vezes na igreja, de repente a oferta que você deu pode ser até uma boa oferta, pode até ser no caixa da igreja fazer até uma diferença. Mas diante de Deus, queridos, não é uma oferta agradável. Por que não é uma oferta agradável? Porque você fez tudo o que tinha que fazer, sobrou um pouquinho, você foi lá, vou levar na igreja, vou ajudar na igreja, como se fosse algo assim. Deus não precisa do nosso dinheiro, queridos. Ele pode levantar da onde que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E na verdade isso é uma forma de nos proteger, de nos abençoar. Deus, Ele requer primícia, mas Deus não precisa. Ele não precisa. Deus não é carente que precisa ser honrado. Isso Ele faz por causa da gente, uma forma de nos proteger, para que a gente não venha se perder, o nosso coração não venha se perder e colocar outras coisas no lugar dele, no nosso coração. Amém, queridos? Mas mais uma vez, voltando nisso, Ele continua requerendo primícias. E quando a gente faz dessa forma, queridos, quando a gente dá para Deus a sobra, o final, a gente está dizendo para o Senhor, seja com palavras, seja com os nossos recursos, ó Senhor, o Senhor não é o primeiro. A gente está dizendo isso. Eu queria que você guardasse isso, queridos, e você se lembrasse isso em todos os momentos. Por exemplo, quando a gente vai ofertar aqui, de que maneira a gente oferta? Por isso que a gente às vezes costuma até falar, se prepara para ofertar. Prepare-se antes, vem preparado. Porque senão às vezes a gente vem para a igreja, aí você pega a carteira ali, no momento da oferta, você nem se preparou e de repente, e a oferta? Aí você abre a carteira lá, tem uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2. Qual será que você pega para dar na igreja? Qual será que você pega, queridos? E eu não estou falando, de repente você não, às vezes é o que você pode dar no momento, mas o que eu estou querendo dizer é de você se preparar antes. Se prepare antes, como diz lá em Coríntios, para que a sua oferta não seja recebida como algo como avareza. Porque senão você pode estar dando uma oferta e estar dando uma oferta com avareza. E não é a quantia monetária, é o coração. A nossa oferta mostra o que está aqui dentro, queridos. Mostra o que está no coração. Lembra aquela oferta da viúva pobre? Diz que Jesus observando as pessoas depositando as ofertas no gasofilaço. E diz que ricos davam grandes quantias. O texto é claro, grandes quantias. E naquele tempo não tinha, eu acho que não tinha cédulas, eram em moedas. Imagina os ricos colocando lá, fazia presença, né? Acho que... E a mulher foi lá e colocou 2 pequenas moedas. E Jesus fala que ela deu mais que todos os outros. Os outros davam do que sobrava. Agora ela deu o seu tudo. Ela deu o seu tudo. Então, queridos, a oferta dela expressou honra a Deus. Amém? Expressou honra. Eu quero que você guarde isso. Esse princípio, ele continua hoje, queridos. A lei das primícias continua, ela não mudou. Amém, amados? Vamos lá, deixa eu seguir com vocês aqui. Então, não é só coisa do Velho Testamento. Romanos capítulo 11, verso 16, projeta para mim. Romanos 11, versículo 16. Por favor. Diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é.
Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Aqui está falando sobre primícias. Se você consagra a Deus a primeira parte, quando eu falo a raiz é a primeira parte da planta que surge, né? A raiz. Se é santa a raiz, o restante também o será. Sabe o que está ensinando esse princípio? Se você entrega primícias ao Senhor, se você dá a primeira parte, o melhor, a primeira parte, você está consagrando o restante também. Vocês entenderam? Olha, isso é um princípio tão poderoso, queridos. Você pega o seu salário, você pega ali as primícias, a primeira parte. Senhor, é do Senhor, pertence ao Senhor. Você consagra ali. Obrigado, meu Giro. Você consagra aquilo ao Senhor. Sabe o que você está fazendo? Você está consagrando todo o restante que ficou nas suas mãos ao Senhor. Você está consagrando aquilo, dedicando. Quando você pega, né, as primeiras horas do dia, o primeiro dia da semana, vamos colocar alguns exemplos assim, e você dedica ao Senhor, você está consagrando o restante. Mais uma vez, se é santa a parte da massa que é oferecida como primícias, toda a massa também o é, o restante vai ser. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Você está consagrando o restante. Por isso que eu falo assim, queridos, se a gente começa o ano, Senhor, eu consagro esse primeiro dia do ano ao Senhor. Eu acredito que é a mesma coisa, a gente consagrando primícias, o primazia, a gente está consagrando o ano ao Senhor. Para que o Senhor abençoe o restante do nosso ano. Amém, amados? Em nome de Jesus. A entrega das primícias, queridos, era e continua sendo ainda hoje uma forma de reconhecer Deus em primeiro lugar. De demonstrar que Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes, não é, mais uma vez, não é a quantia monetária. É claro que tem muito a ver também. Mas não é a quantia. É a questão de um princípio, a atitude que você está tendo. Um exemplo muito claro que a gente conhece, que a gente tem na nossa cultura aqui, na questão do aniversário. Isso aqui na questão do aniversário, a gente tem aquela cultura, né, na hora de cortar o bolo. Que a hora que corta o bolo, o que a gente faz? Quando a gente corta o bolo, o primeiro pedaço de bolo? O que a gente faz, queridos? Você oferece aquele primeiro pedaço. Como? Para quem tu ama. Boa, eu entendi que você fala para quem come. Eu falei, para quem tu ama. O primeiro pedaço, queridos, quando você corta aquele primeiro pedaço e oferece, você está dizendo diante de todos. Na verdade, todos aqueles que estão na festa já são especiais, não são? Porque você convidou. São pessoas especiais, né? Mas dentre todas aquelas pessoas especiais, tem uma que você corta e você entrega para ela e você está dizendo, você é a pessoa mais importante. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquele pedaço de bolo tem diferença do restante do bolo? Tem gosto diferente? Vai fazer alguma diferença dessa forma? Os outros vão comer às vezes o mesmo pedaço. Mas é a questão, queridos, o que você está fazendo naquele momento, você está demonstrando, você está honrando aquela pessoa. Assim é com Deus. Às vezes não tem, se for falar, tem diferença um exemplo, você vai pegar lá, vai ofertar R$100 do seu salário, uma oferta de primícias. Tem diferença você ofertar R$100 no começo ou R$100 depois que você pagou todas as contas? Você vai ofertar os mesmos R$100. Tem diferença? Ofertei, só não ofertei no começo, eu esperei, eu paguei tudo, fiz isso, mas eu ofertei os mesmos R$100 que eu me propus. Tem alguma diferença? Financeiramente não. Mas o que você está dizendo, não. A primeira coisa é o Senhor. Depois, então tem essa diferença, queridos. E o Senhor requer isso das nossas vidas. Mais uma vez, o Senhor requer isso. Não é uma sugestão. Ele requer ser o primeiro na nossa vida. Amém, queridos? Por outro lado, queridos, deixar o Senhor para o fim significa não dar a Ele o primeiro lugar. E o Senhor não aceita isso, como Ele não aceitou de Caim. Lembra da oferta de Caim? Caim deixou o Senhor por último. A oferta dele não foi aceita. O Senhor não aceita isso, como Ele não aceita isso da gente hoje. E isso também gera consequências em nossas vidas. Eu quero que você abra em Ageu. Projeta Ageu para mim, Fer. Ageu, capítulo 1, verso 2 ao verso 11. Achou, Fer? Ageu 1, do 2 ao 11, diz assim:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Dá uma paradinha aí. Eu aqui já viu o pessoal falar assim, nossa, parece que meu salário não dá para nada, parece que some. Né? Próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei, próprio Deus falando, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha o que Deus está falando aí, queridos. Por que tudo isso? Diz que eles estavam comendo, não se fartavam, bebiam, não se satisfaziam, parecia que o que recebia nunca dava, parecia que era numa bolsa furada. Por quê? Porque eles estavam dizendo, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Enquanto isso, eles estavam construindo casas de fino acabamento, diz o texto. Não é errado construir as casas de fino acabamento, não é contra isso que Deus está falando contra eles. Não é errado você ter boas coisas, desejar boas coisas, investir em boas coisas. O que Deus está falando é, vocês estão dando prioridade para vocês, estão priorizando as suas casas, enquanto a minha casa continua destruída. E vocês estão dizendo, e ainda não chegou o tempo, não é tempo ainda de reconstruir. Enquanto estava investindo na casa deles e a casa do Senhor destruída. Ou seja, o Senhor não era primazia, o Senhor não era prioridade. E por causa disso, Deus permitiu muitas coisas acontecer. Houve consequências ruins deles estarem recebendo salário e não está dando para nada, comendo e não se fartando, vinha pragas, o céu reteve o orvalho, né? Começou a ter muita coisa que eles estavam sendo lesados. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus queria que eles entendessem e falaram, eita, eu preciso ser primeiro na vida de vocês. Amém, queridos? Isso pode acontecer ainda hoje, com certeza. Consequências ruins de quando nós não damos a Deus o primeiro lugar. Não damos a Deus o primeiro lugar, pode acontecer muitas coisas assim. Amém, queridos? Eu não sei se você já ouviu pessoas testemunhar. Pessoas que parece que quanto mais ganha, parece que mais ganha. E ainda pessoas, eu falei aqui, não sei se foi semana passada, a pessoa é que não está sobrando para mim dar o dízimo, não está sobrando, eu estou tão apertado, e pega um trabalho e outro trabalho, e aí gasta com farmácia, e gasta com isso, e quebra aquilo, e vai, parece que tem algo que, sabe, não está dando certo. Eu não estou dizendo que tudo que acontece, queridos, seja fruto de às vezes você não está colocando o Senhor em prioridade, não é isso, mas eu estou dizendo o que pode acontecer como aconteceu em Ageu, quando a gente não está colocando Deus como primazia. Deus não é primazia, nós não entregamos primícias ao Senhor, primícias novamente, quero que você entenda, estou falando de forma geral, né? Que pode acontecer assim de muitas coisas não darem certo, coisas ruins acontecerem, não porque Deus não nos ama, mas para que a gente acorde, desperte, que Ele precisa ser primazia nas nossas vidas. Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. Porque senão a gente fica tentando na força do nosso braço, e parece que não dá. Parece que nunca dá. Em contrapartida, esses dias eu estava conversando, eu não sei se foi com o Tiago, com a Michele, eu vejo pessoas, queridos, que às vezes ganham um salário, às vezes pessoas que ganham às vezes até um salário mínimo, e parece que aquilo multiplica. Pessoas tão abençoadas, que são abençoadas, e são pessoas, nós estávamos, foi com o Tiago e com a Michele mesmo, pessoas que são generosas, pessoas que ganham um salário mínimo e às vezes abençoam outras pessoas que ganham muito mais, e elas têm para dar, elas têm para abençoar,
Sabe, é um dinheiro abençoado, queridos. O que eu estou querendo dizer para mim e para você é que com Deus, às vezes aquele pouquinho parece que se multiplica, é abençoado. E quando a gente é fiel, quando a gente coloca Ele em primazia, quando a gente é generoso, Deus abençoa, Deus multiplica, os céus se abrem. Agora, em contrapartida, queridos, você pode ganhar 30 mil reais. Se você é uma pessoa avarenta, não pensa nos outros, Deus não é primazia. Às vezes tem pessoas, e você, de repente você já conheceu, já ouviu falar de pessoas assim, parece que nunca dá, a pessoa está ganhando, mas está no vermelho, parece que as coisas não dá, parece que não acontece, a pessoa não dorme direito, está preocupado com contas, está preocupado com tantas outras coisas. Amém, queridos? Então é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas quando Ele é primazia, quando Ele é prioridade. Amém, amados? Deus não instituiu, amados, as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que nós demonstramos grande apego. Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas se você prestar atenção, eu até marquei aqui, num estudo, o Novo Testamento, queridos, olha só, presta atenção nisso, ele tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro, bens e posses. Mais de 2.300 versículos. Ele fala mais desse assunto do que sobre fé, do que sobre oração. Olha que coisa interessante. Tem mais versículo falando sobre dinheiro, bens e posses do que propriamente sobre fé, sobre oração. Amém? Por quê, queridos? Fala mais desse assunto do que são vitais, que a gente julga que é vital. Isso porque Deus quer que nós tenhamos o cuidado para não colocar o nosso coração nisso. Salmo 62, 10, se eu não me engano, é aquele salmo que diz: se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Não significa que não pode aumentar. Que Deus te abençoe, queridos, que Deus prospere, te dê muito, que Deus nos dê muito. Desejo no meu coração que nós sejamos uma igreja próspera, que tenha sim, mas se for uma igreja próspera financeiramente, com um coração que não é, que Deus não nos dê. Agora, que Deus nos dê um coração próspero, e juntamente com esse coração, Deus nos dê prosperidade sim, nos dê recursos, para que nós sejamos aqueles, queridos, que vamos semear no reino, que vamos ser pessoas generosas, que vamos abençoar outros. Se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Não é pecado aumentar, não é pecado desejar ter mais, não é pecado aumentar, ter mais dinheiro, querer crescer financeiramente na sua empresa, nos seus negócios. Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus prospere o seu trabalho, Deus prospere a sua empresa, Deus prospere o seu salário, Deus te dê capacitação, Deus te dê inteligência, Deus te dê recursos, Deus te dê estratégias de prospere você grandemente, mas acima de tudo, queridos, que Deus te dê um coração próspero, um coração que de verdade, não só de boca, mas um coração que de verdade coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Ao instituir as ofertas, o que Deus esperava era ser honrado por meio delas. Ele jamais buscou a oferta em si, queridos, mas o que Ele quer é o coração do ofertante. Eu quero ler um outro texto, Malaquias capítulo 1. Capítulo 1, verso 6, nós vamos encerrar. Por médio do profeta Malaquias, queridos, o Senhor nos ensina, olha só o que diz o texto: o filho honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Só para vocês entenderem, nós vamos continuar aqui. Mas naquele tempo a oferta que eles traziam, queridos, era a oferta da colheita, era a oferta de animais, era o tipo de oferta que eles ofereciam a Deus. E naquele tempo Deus requeria o melhor. Se era animal, era o melhor animal. Era um animal sem defeito, né? Era o melhor, era o primeiro das ofertas, era o primeiro feixe. Deus requeria o melhor do seu povo, né? Esse era o tipo de oferta. E aqui Deus está entrando aqui, conversando com o seu povo através do profeta Malaquias, repreendendo o povo, dizendo, ó, se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor,
cadê a honra que me é devida? Nos dois tipos de relacionamento que nós temos com Deus ainda hoje. Deus é o nosso Pai e Deus é o nosso Senhor. E ele pergunta, cadê a honra que me é devida? E olha seguindo o texto aí, ó. E eles perguntam, de que maneira a gente está desprezando o teu nome? Olha o que o Senhor diz, próximo versículo. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não estão vendo mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele vai atender vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Dá uma paradinha aí. Deus está falando, ó. Vocês tendo o melhor, vocês vêm trazer para mim animal cego, aleijado. Você vem oferecer para mim o pior. Tenta oferecer isso para um governador. O governador que é homem, vamos ver se ele vai aceitar. Agora eu, o Senhor, vocês vêm oferecer para mim e vocês acham que eu tenho que aceitar esse tipo de oferta? E na sequência do texto vai dizer, vocês ainda riem, dirão, ai que canseira, eu estou sacrificando ao Senhor e tudo, né? E olha o Senhor, olha o restante do texto que ele diz. Próximo. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no verso 10, o Senhor está falando, tomara que alguém fechasse as portas do templo, para que vocês não viessem trazer esse tipo de oferta, porque eu não vou receber, é oferta inútil, era melhor não trazer oferta do que trazer um tipo de oferta desse. Queridos, da mesma forma, esse princípio ele continua. Essa lei espiritual de primícias continua. Como se Deus disser, a oferta que a gente traz, o que é que ela está expressando? Eu já falei aqui diversas vezes, de repente, num momento de oferta, que você é você com o Senhor, você vem aqui, você traz uma moeda de 25 centavos, 50, uma nota de R$2, mas aquilo é uma oferta agradável a Deus, era algo que de repente você fala, puxa, olha, esse aqui era o dinheiro do pãozinho amanhã, mas eu vou abrir mão até de comer o pãozinho, que eu quero honrar o meu Deus. E de repente você pode vir aqui trazer uma oferta de R$10.000, mas você tinha ganhado 1 milhão e trouxe 10 mil aqui ainda, fazendo, ó, passou 10 mil para a igreja aqui. Mas na verdade foi algo que te sobrou. Você fez tudo o que queria fazer e trouxe aquela oferta de sobra. Diante de Deus, queridos, o pastor pode até ficar feliz, puxa, que legal, vamos usar aqui, vamos climatizar a igreja, mas diante de Deus, não é uma oferta agradável. E o que Deus está dizendo, fala assim, ó, ofertar dessa forma, filho, nem oferte, nem traga uma oferta dessa maneira. Amém? Eu quero que vocês guardem esse princípio. Mais uma vez, nós não estamos falando de ofertas ou simplesmente de ofertas financeiras. A gente está falando de uma lei que cabe em tudo, queridos. Cabe nas ofertas, cabe nas nossas posses, que isso também é até importante para a gente cuidar o coração, porque como eu disse aqui, Deus fala muito sobre dinheiro, bens e posses, por quê? Porque o homem tem uma tendência de se apegar a isso. De deixar o dinheiro ser senhor da sua vida. Por isso que lá em Timóteo fala que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós temos que muitas vezes, queridos, é assim, desapegar disso, ofertar, ser generoso. Quando você vê que o seu coração está meio que endurecendo, você está começando a confiar muito no dinheiro, nas coisas, aí que você oferte, dê. Não fique apegado, não confie no dinheiro, não confie no seu salário, não confie na força do seu braço, não confie no Senhor. Amém, amados? Isso nós temos que fazer constantemente, diariamente, em nome de Jesus. Até perdi o que eu ia falar aqui agora. Mas o que eu estava falando é de Malaquias, queridos, nesse versículo onde Deus fala sobre, oh Jesus, me perdi o fio da meada agora. Oh, me ajudem aqui, queridos. Sim, isso, obrigado, Clonês. De fechar um tempo para não trazer uma oferta
inútil ao Senhor. Então não é a questão, Deus não está falando, a questão não é a oferta, a questão é o jeito que nós trazemos a oferta. Que tipo de oferta a gente traz? Amém? Nós temos o costume, nós vamos encerrar aqui, eu falei que eu falo sempre disso aqui no final do ano, porque nós temos um hábito, todo culto da virada, ou o primeiro culto que a gente vem no ano, nós trazemos uma oferta de primícias. Mas mais uma vez, queridos, eu não estou trazendo esse ensino aqui para você trazer oferta de primícias. Graças a Deus, Deus tem abençoado essa casa, Deus tem suprido, Deus tem feito melhor do que eu imagino. Apesar de sermos uma igreja ainda relativamente pequena, como Deus tem abençoado esse lugar. No pouco que tem entrado, a gente abençoa vidas, a gente supre necessidades. Não é porque tem dinheiro em caixa sobrando não, queridos. Mas eu aprendi isso e olha, eu quero dizer para vocês, por isso que eu falo como pastor de vocês, eu ministro com autoridade, queridos. O que tem entrado, queridos, a gente não tem medido esforços para abençoar vidas. Vidas que precisam, e mais uma vez, não é porque está sobrando no caixa não. Muitas vezes a gente, vocês viram que a gente, até para a gente colocar os nossos ar aí, a gente fazendo trabalhos aí, né, fez o trabalho do Paisburg, 2 edições, para a gente angariar recursos, para a gente colocar o arco. Demos uma parte, o resto a gente parcelou, e Deus está fazendo. Não tem dinheiro sobrando, mas Deus está abençoando. Sabe, queridos, aqui nessa casa, não sei se todos sabem, eu quero até aproveitar para dizer, a hora que entra as ofertas aqui, todo final de semana, a hora que entra as ofertas aqui, todo final de semana, quando entra as ofertas, eu já falo para eles, vocês já separem 10%, porque os 10% que entram aqui, nós já enviamos já para a nossa igreja. Não é nosso. Eu entendo isso como, nós chamamos do dízimo dos dízimos. Não é porque a nossa igreja lá precisa, não. Aliás, às vezes, de repente, eles teriam condições até de nos abençoar. Mas porque eu entendo que isso nos abençoa. A gente separa e a gente já envia. Não é porque está sobrando. E por causa disso, queridos, Deus tem sustentado essa igreja. Deus tem abençoado, Deus tem provido, Deus tem aberto portas. Deus mostrou para a gente, queridos, no período de pandemia, quando tinha pouquíssimas pessoas, foi o tempo que Deus mais fez nessa igreja. Compramos computador, compramos mesa, reformamos a igreja. Me pergunte como, não sei, mas foi o tempo que Deus mais proveu, pôs o salário do pastor em ordem, coisa que muitas vezes não dava para pagar a totalidade do salário do pastor, mas foi o tempo que Deus mais fez e continua fazendo, Claudinei. Então a gente assim, eu louvo a Deus por isso, eu aprendi esse princípio na minha vida, eu tenho praticado na minha vida, na minha casa, quem sabe, eu já testemunhei aqui, minha esposa já testemunhou também, desde quando eu aprendi, através desse livro, algo mais específico, eu comecei a colocar em prática na minha vida. Deus nos abençoou com tanta coisa, queridos, tantos sonhos, tantos projetos, tantas bênçãos. Deus nos abençoou com a nossa casa própria, com carro, com a escola do Davi, enfim, com tantas outras coisas, com tantos recursos que na nossa força nós não teríamos, com serviço que Deus abriu as portas para a Rê, né? Serviço que quando a Rê começou a pandemia, a Rê arrumou trabalho, mandando os outros embora, ela arrumou trabalho, agora tempos atrás ela mudou para um trabalho melhor, que é algo assim também que foi de maneira sobrenatural. Então Deus tem feito, queridos, Deus tem cuidado. Com tudo isso eu quero dizer para vocês, queridos, dentro dessa palavra de primícias, eu quero que você guarde isso. Meu amado, em nome de Jesus, coloque Deus como primazia na sua vida. Se não estável, eu quero convidar você entre 2024, dando prioridade a Deus, dando primazia não só de palavras, mas faça isso com os seus recursos. Põe a mão no bolso, faça isso com o seu dinheiro, com o seu salário, com o que você tem recebido, faça isso com palavras, faça isso com o seu tempo, comece a dar a prioridade de tempo ao Senhor, dê o melhor do seu tempo, se é de manhã, se é à noite, dê o melhor, de qualidade, dê tempo para o Senhor, comece a honrar o Senhor com tudo que você tem, coloque Ele não só de palavras, mas com todo o seu ser, coloque Ele como primeiro, não tem como Deus não te honrar. Não tem como, porque é uma lei, é um princípio, e ele diz, se isso for feito, mais uma vez, da maneira certa, com a motivação certa no coração, a motivação de honrar a Deus, pode esperar que a honra vai chegar. Amém? Esses tempos nós ouvimos aqui o testemunho também do Otair e da Tati, que vieram dar um testemunho também,
como eles passaram um tempo difícil financeiramente falando, mas como Deus tem abençoado eles hoje, como Deus tem honrado. E que casal, queridos, aqui eu quero aproveitar para dar testemunho. Que casal fiel, que casal, quem conhece o Otair e a Tati, e aqui é dar honra quem tem honra. Quem conhece o Otair e a Tati, que casal generoso. Não é porque também está sobrando, não, mas é um casal que tem prazer em abençoar. Um casal que tem prazer em dar. Muitas vezes, esses dias eu até falei, eu acho que foi para o Tiago também, depois falei para o Tato. Às vezes eu tenho que brecar o Tato, falar, não, Tato, fica quietinho aí, de verdade, queridos. No momento do hambúrguer ali, o Tato ele quis abençoar com tanto de hambúrguer. Eu falei, não, Tato, não faça isso agora. Espere, deixa lá, deixa os irmãos também participarem. Porque se às vezes, de repente, o pessoal vê que já deu tudo, né? Aí fica acostumado só a um dar. Eu falei, não, Tato, então segura a onda aí. Então, às vezes, eu tenho até que dar uma brecada no Tato e falar, não, Tato, deixa que a igreja dá tanto, você dá tanto, porque ele tem um coração abençoador. E não é à toa, Otair, não é à toa, Tati, que Deus tem feito o que está fazendo. E vai fazer muito mais. Só continuem com esse coração generoso. Amém? Que as riquezas, que os bens, que as bênçãos que têm vindo, não ocupem o lugar no coração. Se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. Porque se não colocar, Deus vai continuar dando semente, para que vocês sejam semeadores no reino de Deus aí. Amém, queridos? Mas chega aqui, o pastor está até empolgado com essa palavra, já estendemos demais. Eu quero pedir para você se colocar de pé, quero orar e encerrar com você. E queridos, eu quero fazer algo com vocês aqui, que é algo profético. Como eu disse, nós temos o costume, no primeiro dia do ano, no culto da virada, ou no primeiro culto que a gente vem, que às vezes nem todos passam a virada, nós trazemos uma oferta de primícias, a nossa melhor oferta. Nós trazemos ao Senhor, mais uma vez, queridos, isso não é barganha com Deus. Se você for fazer isso, nem faça, tá bom? É o que eu acabei de ensinar a vocês aqui. Eu e a Rê, nós temos, como eu falei aqui, nós temos testemunhos de tantas vezes que nós ofertamos. Já ofertamos a nossa moto em oferta de primícias. A maioria dos começos de ano nós ofertamos, o meu 13º eu oferto, já ofertei e deixei todo o meu salário, já fiz e faço todo ano, eu converso com a minha esposa em acordo e nós fazemos uma oferta. Não estou te falando para fazer isso, eu estou te dando um testemunho. O que eu estou querendo dizer para você é que se você entender e você praticar, a sua vida vai mudar em todos os sentidos. Amém? Agora, se você se você pensar em ofertar fazendo uma barganha com Deus, você vai estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Isso não funciona. Nem faça, queridos. Nem faça dessa forma. Mas eu quero dar o privilégio, vou pedir para alguém ficar aqui, todos vocês pegarem um envelope. Você vai levar para casa e vai orar. Amém? Vai orar a Deus, para Deus colocar no seu coração qual é a oferta que você vai trazer. Se não for oferta de primícias, não traga. Traga a sua oferta normal, traga o seu dízimo normal, mas não traga uma oferta dizendo-se primícias que não é primícias. Tá bom? Ninguém vai saber disso, pastor não vai saber, ninguém vai saber. Eu estou dizendo isso para você. É você com Deus. Tá bom? Agora, se você quiser fazer uma oferta de primícias, na verdade eu estou te dando essa oportunidade. Você ore ao Senhor e você vai saber qual vai ser a oferta. Ok? Eu vou pedir para o pastor Paulo, por favor, me ajude aqui, ficar ali na frente, enquanto eu vou estar orando. Eu vou pedir para todos vocês pegarem. Depois, se vocês sentirem... Pode ficar aqui mesmo, Paulão. Todos vocês sentirem no coração de trazer. Se você não for passar o culto da virada, e você depois pode trazer no primeiro dia do ano. Ou também fala, pastor, eu quero dar uma oferta de primícia, mas eu vou receber em tal data. É você com o Senhor, queridos. Mais uma vez, eu quero que você entenda o princípio e pratique ele. O pastor Paulo vai estar aqui, se tiver mais alguém junto com ele, pega mais uma pessoa, você vem até a frente e pega o envelope com ele, enquanto eu quero orar com vocês. Eu quero orar, fazer oração. Por favor, vocês podem vir à frente, pode pegar esse envelope, ok? Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, e o desejo do meu coração, o Senhor sabe disso, é que os meus irmãos da tua igreja entendam isso, que essa palavra desça ao coração, Pai, em nome de Jesus. Verdadeiramente, meus irmãos, entendam e pratiquem essa palavra, de dar honra ao Senhor, com bens, com palavras, com o tempo, com tudo que temos, nós venhamos honrar o Senhor com o nosso melhor, porque a tua palavra diz que aqueles que te honram, o Senhor vai honrar, Pai, em nome de Jesus, e a tua palavra nos ensina que
O Senhor deve ser primazia nas nossas vidas. Pai, eu declaro que esse ano, Pai, eu declaro que esse ano como igreja nós vamos viver isso. Esse entendimento, Pai, seja sobre esta igreja. O entendimento de realmente darmos primícias, de realmente darmos prioridade, primazia ao Senhor em tudo que temos e somos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, não que sejamos merecedores de algo, não, que o desejo no nosso coração seja verdadeiramente expressar honra, mas que nós tenhamos sim a certeza de quem te honra, é honrado pelo Senhor, em todos os sentidos, de todas as formas, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo continue a ministrar no coração dos meus irmãos, que o Senhor ministre, que simplesmente eles estejam sensíveis para ouvir a Tua voz e para responder positivamente a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, que eles possam Te ouvir e ser obedientes à voz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agradecer ao Senhor por esse tempo, eu oro agradecer ao Senhor pelo privilégio, porque tudo que nós temos e somos vem das Tuas mãos. Obrigado, Pai, por poder devolver, obrigado por poder ofertar, obrigado por poder ser cooperador na Sua obra, obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio, Pai, e peço ao Senhor em nome de Jesus, a cada dia mais, dá ao Teu povo, dá à Tua igreja, coração próspero, coração generoso, coração que tem maior alegria em dar do que em receber, em nome de Jesus, prospera o Teu povo, eu sei que essa é a Tua vontade, que o Teu povo venha prosperar de todas as formas, para que nós sejamos instrumentos de bênçãos na vida de milhares e milhares, Pai, prospera esta casa, prospera este povo, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço, eu consagro esses envelopes, Pai, em nome de Jesus, recebe a oferta de cada um, Pai, que a trará com um coração generoso, com um coração que entendeu essa palavra, e que o Senhor abençoe, e eles possam ver o agir do Senhor, eles possam ver essa lei operando nas suas vidas, eles possam experimentar disso em suas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz, assim eu os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão aí, queridos, declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória.